Amigos e amigas fortunenses, passando aqui, gravando esse vídeo sobre a nossa live da saúde. É importante frisar que na quinta-feira passada, quando nós gravamos a live, nós tivemos uns problemas técnicos e essa live não ficou salva nas nossas plataformas, nem no Facebook, nem no Instagram. Então, como é um tema de alta importância, de grande importância, nós resolvemos estar gravando esses vídeos e abordando alguns tópicos do que foi falado na live da saúde, pessoal. Em uma possível gestão, quais serão as primeiras ações na área da saúde para melhorar de imediato a qualidade de vida das pessoas de Fortuna? Muito bem, Thalene. Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma estruturação da saúde, né? Temos que nos inteirar de como está funcionando a saúde de Fortuna, certo? Para que a gente possa tomar as primeiras medidas. Mas de antemão, eu quero dizer que a gente vai fazer uma reestruturação no hospital, até porque nós somos média e alta complexidade. Existe uma pactuação entre estados, municípios e ente federal, que é o governo federal, onde existe baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Então nós estamos no patamar de média complexidade. Ou seja, o que quer dizer isso para a população de Fortuna ficar mais claro? Quer dizer que hoje o Fortuna pode receber médico especialista, ou seja, como é médico especialista, para ser mais claro. O médico especialista, eu posso ter um ortopedista, eu posso ter um fisioterapeuta no nosso hospital, trabalhando com aquelas pessoas, fazendo fisioterapia naquelas pessoas que porventura tenham sofrido um AVC, ou seja, um acidente vascular cerebral, aquela pessoa que quebrou um braço, quebrou uma perna, então eu posso ter esse fisioterapeuta perfeitamente no nosso hospital. Um ortopedista, posso ter um ginecologista, então, ou seja, médicos especialistas. Então, para que isso aconteça, nós não temos ainda, mas é perfeitamente possível, porque, como eu disse, nós somos média e alta complexidade. Nós somos média complexidade. Se nós fôssemos baixa complexidade, não, era atenção básica, era medicina curativa e preventiva, mas nós já subimos um patamar a mais, então nós temos tudo para trazer esses médicos para cá. Então, de antemão, nós vamos inteirar da situação para poder estar estruturando o nosso hospital aqui em Fortuna, até para estar recebendo essas especialidades. O próprio hospital, nosso próprio hospital, tem que ser feita uma reforma, uma ampliação, para que ele possa trabalhar e servir aquilo que ele deve servir, que é a população de Fortuna. De que forma os programas de saúde estarão inseridos no seu plano de governo, a exemplo o PSF e o PSB? Boa pergunta, Thalene. O PSF são os nosso programa de saúde da família e o PSB, programa de saúde bucal, certo? Então, são dois programas de grande importância. Nos PSFs, e aí eu quero abrir um parênteses para falar de uma classe bastante importante, que a gente geralmente, os gestores não dão o devido valor para essa classe, mas a importância dela é muito grande, que são os ACS, que tem aquele primeiro contato com a população, que é quem conhece a população no bairro e nos povoados. Então, é uma importância muito grande, certo? Então, nós vamos tratar os PSF, equipando os PSFs, nós temos 7 PSFs aqui em Fortuna, e nós vamos equipar eles, e os PSFs vão ter médicos plantonistas, vão ter enfermeiros, vão ter técnicos e vão ter os dentistas para estarem trabalhando. Então nós vamos equipar esses postos de uma maneira que atenda a toda a população do campo e da zona rural. Veja bem, a pessoa pode dizer assim, mas por que não faz um posto de saúde em cada localidade ou um posto de saúde em cada bairro? Primeiro, nós temos limitações. E segundo, é muito melhor nós darmos fazer um trabalho mais eficiente daquilo que nós temos, do que estar enchendo a cidade de posto de saúde que não vai funcionar. Então, se nós temos um posto de saúde no São José, que ele funcione, que ele faça aquele trabalho para a população do São José. Estou citando São José, mas nós temos São João do Anajá, nós temos Santo Antônio do Aprígio, nós temos Morada Nova, nós temos Barro Preto, certo? Mas veja bem, vamos citar aqui o exemplo do São José. No São José, eu pretendo equipar o posto, colocar médico, se não todo dia, mas 2 ou 3 vezes por semana, para estar atendendo a população.
de uma forma preventiva, ou seja, é melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado. Está lá equipado o posto de saúde com aqueles materiais de primeiros socorros, aqueles remédios básicos e, principalmente, no São José eu pretendo colocar uma ambulância para atender todo aquele entorno do São José. Alto dos Barros, Alto dos Calu, Vajão, Coquinho, até a Taboca, São Paulo dos Brandão, Povoado Pedras, certo? Então, para estar atendendo todo aquele entorno. Então, nós pretendemos colocar uma ambulância, porque não é fácil aquela população carente adoecer e estar pagando um frete para trazer o doente dele para a cidade. Então, nós temos esse sonho de colocar essa ambulância. E é perfeitamente possível. Também no São João do Anajá, e isso não é novidade, já falei em outras lives, São João do Anajá, nós vamos estar fazendo um polo tanto na área da educação quanto na área da saúde. Então lá nós vamos também reformar e ampliar o posto de saúde, equipando da mesma forma do São José, trazendo um médico, trazendo uma enfermeira, trazendo a técnica, trazendo o dentista. E também colocando uma ambulância no povoado de São João do Anajá. Para você ter uma ideia, Taliane, um frete do Livramento, do Bom Sossego para a cidade de Fortuna custa em torno de 300, 400 reais. Então, aquelas pessoas carentes com certeza não têm esse dinheiro. Não tem esse dinheiro para estar disponibilizando para pagar um frete. Se nós temos a ambulância com posto equipado, com telefone, hoje a internet chega em todos os povoados de Fortuna, graças a Deus. Então nós temos essa ambulância, vai atender aquela população, já que o São João do Anajá, ele praticamente divide para lá e para cá, para a cidade de Fortuna. Então, para os PSF, nós pretendemos fazer dessa forma. E os PSB, da mesma forma, como eu disse, comprar cadeiras para dentista e equipar nossos postos de saúde com os PSB, é o Programa de Saúde Bucal, certo? Gerando emprego para dentistas. Nós temos grandes filhos de Fortuna aqui que são dentistas, gerando emprego e trazendo saúde para aquela população, porque uma boca bem tratada gera saúde, entendeu? Então nós precisamos ativar isso aí, reativar e colocar a serviço da população. Pré-candidato, além do que já foi abordado, faça um apanhado sobre outras prioridades quando o assunto for políticas públicas para a saúde. Certo, Taliane. Bom, como a gente já falou aqui, e aqui eu quero lembrar a toda a população de Fortuna, que aqui é um vídeo que nós estamos gravando em relação à nossa live da saúde, que por problemas técnicos não ficou salvo. E é uma live de grande importância, visto que o tema é muito importante. Então você me perguntou um apanhado do que a gente pretende para políticas públicas para a saúde. Então eu vou falar aqui a grosso modo, zona urbana, o nosso hospital, que é a medicina curativa, e os postos, que é a medicina preventiva. Então veja bem, para o nosso hospital, como eu disse, nós somos média complexidade. Para o nosso hospital nós pretendemos trazer médicos especialistas, na medida do possível, na medida da disponibilidade desses médicos, certo? Mas é perfeitamente possível que a gente traga um pediatra, que a gente traga um fisioterapeuta, que a gente traga vamos dizer assim, um ginecologista. Enfim, vamos procurar aquelas áreas mais prioritárias e trazer aqui para a Fortuna. Como eu disse também, nosso hospital, hoje ele não atende média complexidade, ele não está adequado para média complexidade. Nós pretendemos reformar esse hospital, ampliar esse hospital e principalmente, Taliane, principalmente a população de Fortuna, equipar esse hospital com pelo menos aqueles aparelhos mais básicos, como um raio-x, como um aparelho de ultrassonografia, que é muito importante. Exames laboratoriais, como exame de sangue, hemograma. Nós precisamos que o nosso hospital realize alguns desses exames para que atenda a nossa população. E aí eu volto novamente para a população carente de Fortuna, que não tem condição de estar pagando esses exames. E a prefeitura tem que bancar isso aí. Ou que seja feito no nosso hospital municipal, ou que seja feita uma parceria público-privada com os laboratórios existentes na nossa cidade. Mas eu acho que é um dever da prefeitura, da saúde municipal, estar atendendo aquela população que não pode pagar o seu exame. Então nós vamos, a grosso modo, fazer esse tipo de coisa. Outra coisa importante, nós vamos também em busca de ambulância, já que nós não temos aquele aparato
que pode salvar realmente os casos de alta complexidade, nós temos que ter umas ambulâncias boas para transportar os nossos doentes, né? Então nós vamos correr atrás também de ambulâncias equipadas com oxigênio. Agora nessa pandemia nós estamos precisando muito de ambulância com oxigênio. Muitas vezes o paciente depende disso aí. Então o transporte tem que ser feito através de uma ambulância com oxigênio. Então nós vamos atrás também desse aparato de ambulância para a gente estar fazendo, dar um trabalho, prestar um serviço de melhor qualidade àquele nosso paciente. Tem um ponto, Taliane, muito importante que eu devo falar aqui. Nós pretendemos também, a nível de saúde, implantar a nossa casa de saúde lá, da casa de apoio em São Luís, certo? Nosso doente, e aí eu volto para a população carente novamente, nosso doente, ele sai daqui para São Luís totalmente desamparado. A doença, ela não avisa que vai chegar, pega a gente desprevenido. E nós precisamos dessa casa de apoio em São Luís. Nós precisamos para que aquele doente que foi para São Luís, que ele tenha realmente esse apoio lá quando chegar em São Luís, quando ele vai marcar um exame, que ele tenha pessoas treinadas lá, que tenha um bom relacionamento na saúde dentro de São Luís, para facilitar para o nosso doente uma consulta, um exame, uma marcação de uma cirurgia, e que aquele paciente que ele tenha um suporte dentro de São Luís. Porque, como eu disse, muitas vezes ele não tem condição. Eu citei até na live o caso de uma pessoa aqui de São José que levou a filha para São Luís e, por motivo do Covid, ela não operou. Então ela não podia ficar passando lá 10 dias, teve que voltar. Isso tudo ocasiona gasto. Foi para lá, voltou para cá, agora tem que voltar para lá novamente para remarcar a consulta. E se nós tivermos a casa de apoio lá em São Luís, não precisa. 5 dias, 10 dias, elas vão estar lá assistidas na casa de apoio, aguardando uma cirurgia, aguardando um exame de alta complexidade. Então, é de grande importância essa casa de apoio em São Luís. Nós precisamos ter essa casa lá, como eu disse, com 1 ou 2 pessoas lá, recebendo essas pessoas, com alimentação, com alojamento, para que os nossos doentes, a nossa população carente que sai de Fortuna, tenha uma estadia a contento lá dentro de São Luís e que elimine muito os custos dessas pessoas. Então é de grande importância. Voltando para zona rural, não é? Como eu disse, é aquilo que eu já falei, nós vamos equipar todos os postos, vamos colocar ambulância onde der para colocar, ou seja, no São José e no São João do Anajá, e vamos estar atendendo a nossa população da zona rural da mesma forma que nós vamos atender aqui na cidade. Então, eu acho que para a saúde de Fortuna, eu acho que nós estamos fazendo isso, nós vamos estar atendendo a nossa população da maneira que eles merecem. Veja bem, Taliane, você pode me perguntar, não me fez essa pergunta, Sebastião, mas como você vai aumentar? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai ter recurso para contratar um médico especialista? Como é que você vai ter recurso para contratar um fisioterapeuta? Como é que você vai ter recurso para reformar o hospital, para comprar uma ambulância? E aí nós vamos ter que aumentar, como eu já disse, a nossa arrecadação. Existem 2 programas chamados PAB, e aí eu falei do papel do ACS, onde nós temos que aumentar a nossa produtividade, que aquelas pessoas nós temos que valorizar os ACS para que eles aumentem a produtividade, traga mais produção para a gente estar podendo aumentar o nosso teto de gasto. Hoje o teto é baixo, apesar de nós sermos média complexidade, mas o teto ainda é baixo. Então o PAB está relacionado aos postos de saúde e o MAC está relacionado ao hospital, média e alta complexidade. Então, veja bem, nós precisamos também aumentar e melhorar os nossos atendimentos no hospital, para que esse nosso teto também ele aumente. Aumentando o nosso teto, nós vamos correr atrás das verbas e emendas de fundo a fundo, dos convênios. Então, nós vamos fazer isso porque, como eu já disse várias vezes, repetir, eu sei onde é que eu vou buscar, eu sei das parcerias que nós temos com os nossos deputados, com os nossos secretários, com os nossos amigos. Então nós sabemos como trabalhar essa forma aí. É dessa forma que nós vamos aumentar o teto e angariar verbas, trazer verbas para a Fortuna, de forma que nós tenhamos uma saúde de qualidade, uma saúde bem melhor. E aqui eu queria parabenizar os profissionais da saúde de Fortuna,
que tem trabalhado, já disse, isso não é novidade, nessa pandemia de uma forma incessante e estão combatendo, graças a Deus, a pandemia na medida do possível, certo? Então eu queria parabenizar todos os profissionais de saúde e dizer que nós estamos de mão dadas com eles, entendeu? Então, pessoal, terminando aqui esse nosso vídeo, eu queria deixar o meu abraço, meu cordial abraço a todos vocês fortunenses. Sintam-se todos abraçados do seu amigo Sebastião Costa. Nesse momento, pessoal, pedir para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, né? Nós vamos ter aí uma convenção que ela vai ser virtual e nós precisamos aumentar o número de inscritos no canal para que essa convenção seja bem bonita, bem bacana, bem abrangente. Então, pedir a vocês que nos sigam nas nossas páginas, no Facebook, no Instagram, certo? E sempre vamos estar por aqui, respondendo perguntas e dizendo das nossas ideias, divulgando nossas ideias, divulgando nossos projetos para a Fortuna. Então, nós vamos, como eu disse, nós estamos aqui construindo o nosso plano de governo para a cidade de Fortuna. E nós precisamos muito dessa participação de vocês, das opiniões, é muito importante essa participação popular para que a gente faça um bom plano e para que a gente faça um plano que contemple toda a cidade de Fortuna, zona rural e zona urbana. Um abraço a todos.